Consciência espiritual. O segredo de uma vida harmoniosa é o desenvolvimento da consciência espiritual. Nessa consciência, medo e ansiedade desaparecem e a vida se torna significativa, tendo a plenitude como tônica. Pessoal, para a gente poder se aprofundar e ter uma visão mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o medo, sobre a ansiedade. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos superar o medo, superar a ansiedade? Ô Gilson, a coisa mais interessante aqui a respeito dessa pergunta sua é que quando nós perguntamos sobre como superar o medo e a ansiedade, ou a depressão, ou a angústia, ou a fobia, notem, essas perguntas todas giram em torno de uma única coisa. Essa única coisa é o medo. Porque tudo isso é medo. Mas nós temos algo interessante aqui dentro dessa sua pergunta. Quando você pergunta como superar, o que nós temos interessante aqui é o fato de que, apesar de nós estarmos sempre sendo tocados pelo medo, porque repare que o medo é uma constante na vida do ser humano. Nós, como seres humanos, nós temos diversas formas de medo. Todos esses temores, eles estão nos tocando praticamente todos os dias. De uma coisa ou de outra coisa, sempre temos medo. Nós temos medo do passado, temos medo do futuro, temos medo de envelhecer, de adoecer, temos medo da morte, temos medo de perder o que nós temos. Parte do que nós temos são as pessoas. Nós as vemos como parte também daquilo que nós somos. Porque, reparem, o medo está presente em razão exatamente desse sentimento, desta possibilidade, desta dor, da falta, de algo sendo tirado de nós, como parte daquilo que nós temos, como parte daquilo que nós somos, como pessoas. Então, os medos são diversos. E o que há por detrás do medo, é isso que é interessante aqui ser colocado para você. Nós desconhecemos. Qual é a verdade por detrás do medo? A verdade por detrás do medo é o fato de que você se sente como alguém presente no tempo e no espaço. No espaço rodeado de coisas, de acontecimentos, situações e também de pessoas. E no tempo, porque você se vê como alguém que veio do passado, está aqui agora e caminhando para o futuro. E tudo isso pode ser interrompido quando a morte acontece. Então, o que ocorre com o medo presente em nós é que, nesse sentido de identidade presente, a existência do eu, essa existência desse alguém que eu sinto ser, que eu acredito ser, está vivo e vivendo no contato com tudo isso, na realidade, como parte de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, separado disso tudo.
E isso a qualquer momento pode ser tirado. Observe que por detrás de toda forma de medo há um elemento básico, comum, que nós precisamos compreender. Se nós queremos de fato ir além do medo, esse elemento comum é o pensamento sobre as coisas, sobre as situações, sobre as pessoas, sobre os acontecimentos. Acontecimentos que podem voltar a acontecer e que foram desagradáveis quando eu vivi algo parecido com isso no passado. Assim, nós temos sempre uma constante aqui. É a presença do pensamento. Essa é a presença constante nessa questão do medo. O elemento presente é o elemento pensamento. Porque é o pensamento que nos situa na ideia de que algo pode vir a acontecer. Algo que já aconteceu, é lembrado, isso foi desagradável e pode voltar a acontecer. Ou isso que eu tenho, eu posso perder. Isso pode ser arrancado de mim, desse eu. Então, o elemento principal aqui no medo é esse sentido de alguém presente. É esse sentido de separação entre eu e a outra coisa. Seja essa outra coisa uma pessoa, uma situação que pode voltar a acontecer, um objeto que pode ser tirado, levado, arrancado de você. Assim, está sempre presente em nós esse elemento, que é o pensamento. O pensamento em nós, ele alimenta crenças, imagens, imaginações. É o pensamento em nós que alimenta esse passado, que já foi vivido, mas está voltando de novo nesse formato de recordação, de memória, de lembrança. E uma lembrança que está se projetando para o futuro, que eu não quero ver de novo, que eu não quero ter novamente. Então há essa separação. Então nós temos a presença do pensamento sustentando a ideia de uma identidade presente, que não pode ser tocada de novo pela dor. E o que nós temos dessa dor é a memória. E o elemento que tem isso é esse sentido do eu, que se vê separado de tudo, separado das pessoas, separado dos acontecimentos, separado dos objetos que podem ser tirados dele, separado das pessoas que podem ser arrancadas dele, separado das situações que podem voltar a acontecer. Então, o elemento principal aqui ainda é o elemento do pensamento. Assim, o pensamento sustenta essa identidade, a identidade de alguém presente. Esse sentimento que você tem está somado ao pensamento que você tem em razão desse passado. Então, é um sentimento, pensamento, para alguém presente que sustenta isso. Esse alguém é uma criação do pensamento e do sentimento. E esse pensamento e sentimento é uma memória que vem do passado. Então nós temos a presença do medo. Mas não só do medo,
mas de todas as formas de medo. Agora nós continuamos aqui com uma pergunta para ser feita. O que é o medo? Acabamos de fazer aqui uma colocação para você de onde isso se fundamenta. Mas a verdade do medo. Aqui a coisa mais importante é descobrirmos o que é esse contato real com isso que nós chamamos de medo. Nós não temos. Nós não temos porque nós nos afastamos desta dor quando ela se aproxima. Quando a dor, que é a dor do medo, se aproxima, nós fugimos, nós escapamos. Então nós nunca aprendemos a lidar com o medo. E nós não sabemos lidar com o medo porque nós não sabemos lidar com o pensamento, com o sentimento, com essas imagens que surgem. Imagens carregadas de sentimentos e sensações que surgem aqui, nesse corpo e nessa mente. Nós não sabemos lidar com o medo, porque nós fugimos constantemente dessa dor quando ela se apresenta. Em razão disso, nós temos enfocado aqui a beleza desse encontro com esta investigação. É quando você conhece aquilo que se passa com você. É só quando você se aproxima desse problema que você pode tomar ciência de como ele se processa. E, naturalmente, é quando você pode se aproximar do fim para esse problema. Mas você só pode se aproximar disso quando você olha para isso. E não quando você foge. E não quando você se afasta. Assim, quando você pergunta como superar o medo, é uma pergunta que vale para como superar, sim, a ansiedade, mas também a angústia, a frustração, a decepção, a raiva. Notem que tudo isso está linkado a essa questão da dor que nós chamamos de medo. Nós não conhecemos nada a respeito de como nós funcionamos, porque nós não nos estudamos, nós não investigamos aquilo que se passa conosco. Trabalho em direção a essa verdade, desse florescer divino, requer que estudemos a nós mesmos, para irmos além desse modelo ilusório de identidade presente, que é o eu. Um elemento que se sustenta em pensamento e sentimento. E, naturalmente, em razão desse sentido de separação da vida, da totalidade da vida, se vê no medo, nesta dor. A verdade sobre essa dor é que essa dor é a dor da separação entre aquilo que realmente é você e a vida. O pensamento, o sentimento tem criado uma ideia sobre a vida, sobre o mundo, sobre as situações, sobre o próprio pensamento e sentimento. Nada disso ficou claro ainda. O despertar de sua natureza divina é o florescer daquilo que está presente além do eu, além do ego e, portanto, além do medo. Não se trata de alguém superando o medo, se trata da ciência do fim do medo. Quando esse sentido de alguém, que é pensamento, sentimento, passado, memória, vinculações, apegos,
desejos, se dissolve. Então, essa compreensão requer uma visão clara de si mesmo, para o fim do medo, para o fim do eu. O grau de consciência espiritual é tanto maior quanto mais abandonamos a nossa dependência do mundo externo e colocamos nossa fé e confiança em algo maior do que nós mesmos, no infinito invisível, que pode superar todo e qualquer obstáculo. Em outras palavras, a conscientização da graça de Deus. O que vai nos ajudar a atingir essa consciência espiritual é uma prática que pode ser realizada durante todo o dia, todas as vezes que o mundo nos bombardear com solicitações de uma coisa ou outra. Para cada uma dessas demandas insistentes, temos a nossa resposta. Não, não. Isso não é o que eu preciso ou quero. Tua graça é minha suficiência. Nada mais. Nem dinheiro, nem fama. Só a tua graça. Vamos nos ater a isso firmemente. Aparentemente, precisamos de meios de transporte, aluguel, vestimentas, moradia, saúde. Mas vamos reconhecer firmemente que a nossa única necessidade é a graça de Deus. Nosso trabalho pode exigir maior força, maior conhecimento ou maior capacidade do que parecemos possuir, ou podem haver maiores exigências feitas sobre nosso bolso do que podemos atender. Em vez de aceitar essa aparente falta, lembremo-nos destas palavras. Ele cumpre o que é nomeado para mim. O Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Ou alguma outra passagem bíblica de mesmo teor. Aos olhos humanos, pode ser que haja demandas físicas, mentais, morais ou financeiras maiores do que a nossa capacidade de cumpri-las. Mas, no momento em que nos voltamos para Deus, que está dentro de nós, reconhecendo que Ele cumpre o que é dado que façamos, que Ele aperfeiçoa o que concerne a nós, um peso cai de nossos ombros e o sentido de responsabilidade pessoal acaba. De repente, nos é dada a capacidade necessária que descobrimos não ser nossa de maneira alguma. É a capacidade de Deus sendo expressa através de nós. De nossa fraqueza vem a força. Não a nossa força, mas a força dele, que nos permite executar qualquer obra. Se precisarmos de descanso, nos voltamos para as Escrituras e encontramos: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma das passagens mais reconfortantes das Escrituras é: A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Se nos concentrássemos nessa declaração por um mês, um mundo totalmente novo se abriria para nós. Conhecemos o tipo de paz que o mundo dá, mas essa não é a paz que precisamos. Acreditamos que teríamos paz se tivéssemos suprimento suficiente, se tivéssemos saúde e a companhia certa. Isso pode ser verdade, mas a posse de todas essas coisas não garante que não seremos perturbados por alguma outra necessidade. Enquanto procurarmos pela paz nas pessoas e nas situações, não encontraremos satisfação ou paz duradoura. A minha paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz. Minha paz é um espírito suave
que transborda dentro de nós e não tem nada a ver com as coisas do dia a dia, embora, no final das contas, resolva todas elas. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a paz. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a verdadeira paz? Ô Gilson, a real paz, ela não está dentro daquilo que o pensamento possa reconhecer ou possa trabalhar por ela, ou alcançar ela, ou visualizar ela. A realidade da paz é a realidade do seu ser. Não é a realidade do pensamento. Assim, qualquer ideia que nós tenhamos sobre a paz é algo dentro ainda do próprio movimento do conflito, da desordem, da confusão. A paz que, em geral, nós conhecemos, geralmente o contato que temos com a paz é a paz que a mente conhece, que a mente reconhece. É a paz que é o oposto do conflito. Então nós temos na vida alguns momentos de paz, mas são momentos que, quando desaparecem, o conflito está lá novamente de volta. Então nós temos o conflito e a paz. Aquilo que conhecemos por paz é o contrário do conflito. Mas o contrário do conflito não é a real paz. Quando a gente tem uma trégua entre um conflito e outro, essa trégua nós chamamos de paz. Em alguns momentos você está em paz com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, ou com a família, ou com o seu chefe no trabalho. Mas por quanto tempo dura essa paz que nós chamamos de paz? Ela dura até o momento de um novo conflito surgir. Então, o que nós entendemos por paz são tréguas entre atritos, divergências, desordem e conflito. A verdade da paz é a ciência da natureza divina. Essa paz, ela não tem um contrário. Ela não é a paz que é contrária ao conflito. A desordem, a confusão e ao sofrimento. A natureza da verdade, da paz, a verdadeira paz, ela não tem contrário, ela não tem oposto. Assim, o pensamento não tem referência sobre a paz. Chegar aqui e tentar colocar em palavras a verdade da paz é impossível. Aqui nós só podemos ter uma aproximação sobre essa real paz investigando o que não é a paz. E com certeza a vida como nós levamos, como estamos vivendo, onde há sempre essa disputa, essa luta, onde estamos sempre nos movendo a partir da comparação, da inveja, da posse, do controle, do medo, do desejo de segurar as coisas que nos dão prazer e tentando afastar as coisas das quais não gostamos. Todo esse movimento em nós de esforço, toda essa forma de comportamento basicamente egocêntrico em cada um de nós é a ausência da verdadeira paz. Então, se aproximar da verdadeira paz é descobrir o que não é a paz e soltar isso, deixar isso, ir além disso.
Então a real paz se revela. Essa real paz, vou repetir, ela não tem um contrário. E ela, por não ter um contrário, ela não é o oposto do conflito. Ela também não é essa trégua, como já foi colocado, entre um conflito e outro. Estamos diante de algo indescritível. A paz como a presença do amor, nós desconhecemos, porque isso está além da mente. Veja, é possível você viver isso, porque isso é algo inerente à sua natureza real, divina. Mas é impossível colocar isso em palavras. Então, esse nosso propósito juntos aqui é investigar isso, é assumir isso em nossas vidas. A verdade divina, a verdade da paz, que é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. No entanto, isso só está presente quando o ego não está. Quando esse sentido de separação que gera todo esse tipo de confusão e comportamento egocêntrico em nossas vidas já não está mais presente. Então, viver isso é possível. Colocar isso em palavras é impossível. Porque essa é a paz que ultrapassa toda compreensão, toda particular compreensão humana, toda particular compreensão do intelecto, toda particular compreensão da mente egóica. E para você que está acompanhando o vídeo até o final, eu quero deixar aqui um convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. É só clicar ali no WhatsApp e entrar no grupo, que lá tem todas as informações dos encontros. São encontros de final de semana no formato online, tem encontros presenciais e inclusive retiros. Nesses encontros, eles são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. E o mestre responde diretamente às nossas perguntas e muito mais do que isso. Como o mestre já vive nesse estado desperto de consciência, ele compartilha uma energia, um poder e uma graça que é um facilitador incrível para a gente investigar a nós mesmos, para a gente poder perceber a loucura dos pensamentos. Então fica o convite no primeiro comentário fixado, tem o link para poder entrar no grupo do WhatsApp. Além disso, já dá um like no vídeo, já faz um comentário e se não for inscrito no canal, já se inscreve. E nos vemos no próximo vídeo.